Amados amigos, irmãos na fé, nos reunimos neste dia para celebrarmos a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que todos os domingos celebramos, aquilo que guardamos com imensa devoção no sacrário, não é uma imagem, não é uma figura, é o próprio Senhor que se faz presença no meio de nós, porque Ele nos ama profundamente. E alguns santos tentaram explicar, o que significa esse mistério da Eucaristia. Tomás de Aquino, utilizando a metafísica, tentou explicar esse mistério. E até hoje, em teologia eucarística, os padres estudam essa explicação segundo São Tomás, que a gente não vê a essência, vemos os acidentes, vemos a aparência. Ali então, velado está nosso Senhor, escondido sob a espécie do pão e do vinho. Está toda a essência da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quem comunga o corpo, não comunga o corpo de Jesus, comunga o Cristo todo, a essência divina. E quem comunga o sangue, não comunga o sangue literalmente de Jesus Cristo, comunga o Cristo todo. Por isso, para nós católicos, na nossa fé, isso foi até um problema com os protestantes, que para nós não é necessário comungar o corpo e o sangue, porque em cada uma das espécies está presente o Cristo inteiro. Claro que às vezes, por solenidade, por dar um aspecto mais completo e mais referente ao banquete, a gente comunga de vez em quando, sobre duas espécies. Mas essa explicação, ela talvez não enche aquilo que a gente sente diante de Jesus. E até o próprio Tomás de Aquino fala, no final da sua vida, tudo isso que eu falei aí pode queimar, que é uma grande palha. Esse mistério é um mistério do amor. E é interessante que nos evangelhos, antes da instituição da Eucaristia, sempre há uma mensagem, não posso dizer um prólogo, mas uma mensagem de amor imenso de Deus. São Lucas fala assim, que Jesus desejou ardentemente celebrar esta ceia. São João fala, Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E Marcos, que lemos hoje, é interessante que Marcos fala de um preparativo. Jesus prepara uma ceia. Não é uma coisa de última hora. É aquela coisa que ele vem preparando durante muito tempo. Porque como ele mesmo fala, ele sabia que os discípulos sentiam que ele iria embora naquela última ceia. Mas ele não ia embora, ele ia permanecer com eles para sempre. É interessante quando a gente prepara algo para uma pessoa que amamos. A gente prepara o almoço para os nossos filhos, o almoço cotidiano, um almoço mais especial aos domingos para a nossa família. Quando a gente vai casar, a gente quer ter os nossos amigos em volta, prepara um banquete. E por mais que as pessoas falem mal depois, o que é importante é o grande gesto desse amor, dessa preparação deste banquete. Como se Jesus tivesse escolhido cada talher, cada coisa que iria ser usada. E é como que desde o princípio, Deus preparou lugares para que a gente pudesse encontrá-lo. Quando a gente lê o livro do Levítico, a gente vê como Deus, é o próprio Deus que é o arquiteto do templo. E Deus fala, enfeitai o templo com romãs, com uvas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Fazei o templo de tantos pés a tantos pés, com tantos pés de altura, porque eu sou o Senhor teu Deus. E até aqui em São Paulo tem uma réplica daquele templo que o próprio Deus pediu que fosse construído. Externamente ele é como Deus pediu, internamente é outra história. Mas como Deus preparou essas coisas para que ele pudesse estar presente. Como nós cantamos na sequência, aquele outro templo, lemos na segunda leitura, aquele templo que é um lugar de encontro com Deus, é uma prefiguração desse templo real. Hoje, de fato, acontece esse encontro que todo ser humano desejou, o encontro com Deus, com a plenitude, aquilo que pode nos encher.
E quando lemos os evangelhos, a gente percebe que Jesus não estava preocupado com a política, com a macropolítica, com a geopolítica, com o Império Romano, com Herodes. Ele fala 2 ou 3 vezes de Herodes, fala uma vez só com Pilatos, nunca falou do imperador romano. Parece ser uma indiferença de Deus em relação à história, né? Porque Jesus tinha uma outra preocupação com as pessoas, com cada indivíduo. E a encarnação de Jesus, e consequentemente a sua Eucaristia, é esse encontro de Deus com cada um de nós. E quando a gente se encontra na presença da Eucaristia, celebrando, comungando, é como se nós respondêssemos àquele apelo de Deus. Esse Jesus que desejou ardentemente. A gente fala assim para Ele: olha, estou aqui, Jesus, porque o Senhor me amou. E aquele pedido de Deus lá no Gênesis, né? Quando os homens, o primeiro homem, a primeira mulher percebem que pecaram, Deus grita: aonde estás? E quando a gente encontra com Ele na Eucaristia, e também quando nós estamos em casa com esse desejo profundo, porque a comunhão espiritual também é um tipo de comunhão com Deus, Deus fala: estou aqui. A gente lê os profetas falam para Deus, né? Estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E no Evangelho é totalmente diferente. É o próprio Deus que fala: eu estou aqui, Dona Maria, estou aqui, Elisângela, estou aqui, Cléo, por você. Então que nesse dia que a gente reafirma esse amor de Cristo, que os tapetes que a gente prepara nesse dia não prendam a nossa atenção às coisas do mundo, mas aquilo que eles apontam. O tapete, as pessoas vão ver para ver o tapete, mas o tapete, ele está em função é para Jesus. E à nossa frente está o que é maior do que os tapetes. O tapete foi feito para que Jesus pisasse, né? Mas aqui está o essencial e o mais importante. Porque em nossa vida, e eu falo para os casais desejam casar, né, nesse tempo, e é quase impossível casar, toda hora remarcando, e quando eles fazem a primeira cerimônia aqui na igreja, que tem que casar na igreja, por mais que depois faça assim uma cerimônia fora, eu falo para eles assim: olha, o nosso dia a dia não é o espetáculo do casamento, né? O nosso dia a dia de casado, de vida espiritual, é essa simplicidade. Então que nesse momento possamos amar nosso Senhor profundamente, e apesar das notícias ruins, do caos que o mundo está, falar assim para o Senhor: olha, eu sei que o Senhor está presente, eu sei que o Senhor está comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.